Olá, eu sou a Cris Camargo, sou CEO do IAB Brasil. Primeiro queria agradecer o pessoal do Grandes Nomes da Propaganda pela oportunidade de bater esse papo com vocês. Eu vim aqui contar um pouquinho de como foi e como está sendo, o impacto do Covid na administração do IAB e na percepção que a gente tem do mercado publicitário digital. Então, a primeira coisa que a gente fez com relação ao Covid, quando a gente foi impactado por toda a crise, a gente pensou nas pessoas em primeiro lugar. Então, não só o cuidado com os nossos funcionários, que foram imediatamente para suas casas e tiveram todo o suporte técnico para que isso acontecesse, mas também o suporte aos funcionários dos nossos associados, para que eles pudessem ter todas as atividades do IAB e ter a nossa presença, o nosso suporte ao longo dessa crise toda. Então, alguns que foram demitidos ou desligados das suas empresas, eles permaneceram na base do IAB para que a gente tivesse esse networking ativo. Isso é muito importante para as pessoas que estão em fase de transição. Então, pessoas em primeiro lugar foi a nossa primeira decisão. A segunda perspectiva foi o entendimento dos associados e os seus negócios. A gente entendeu que os nossos associados eles precisariam de algumas ajudas para passar por toda essa crise. Então a gente ofereceu algumas horas gratuitas, alguns serviços gratuitos para os nossos associados. A primeira perspectiva foi com relação a assuntos jurídicos regulatórios, ou seja, a gente ofereceu horas gratuitas e suporte jurídico para renegociação de contratos e horas de advogado trabalhista, para que os nossos associados pudessem ter esse suporte. A segunda foi perspectivas de negócios, ou seja, como que eles enxugariam negócios, encerrariam frentes de negócios. Então, a gente ofereceu gratuitamente horas de consultorias de gestão para esses associados. E a terceira perspectiva, mas não menos importante, foi a perspectiva financeira. A gente ofereceu horas de um fundo de investimento para ajudar nas empresas que queriam pensar em fusão ou aquisição. Então, esses foram serviços extraordinários que o IAB ofereceu para os seus associados durante a primeira fase dessa grande pandemia. Depois, a gente começou a entender que o IAB deveria funcionar como um norte para os associados. Então, o que a gente poderia oferecer para todo mundo para que o IAB fosse o norte? A gente fez uma pesquisa em parceria com a Nielsen para entender os impactos do Covid na publicidade digital. Essa pesquisa vai acontecer em ondas, então a primeira onda aconteceu entre março e abril e agora a gente vai ter uma mais para frente para ver como que tem sido até a mudança de perspectiva e de entendimento de como está a crise para cada um dos associados. Além disso, o site do IAB passou a ser um grande repositório de insights e informações dos nossos próprios associados. Como a gente tem mais de 200 empresas associadas, essa troca de informações, perspectivas diferentes entre plataformas, anunciantes, veículos, empresas de tecnologia, tem sido legal essa troca de experiência entre uma empresa e outra, e o site do IAB virou de fato esse grande repositório, centro de pesquisas sobre o impacto do Covid nas diversas perspectivas no mercado. E a gente também tinha que ajudar o nosso associado a se digitalizar, ou seja, a ter mais informações e formas mais fáceis e ágeis de acessar o IAB. Então, uma das grandes modificações que a gente fez foi com relação ao ritmo, canais e diversificação de formatos de produção de conteúdo. Nosso canal do YouTube passou a ser muito mais ativo, a gente tem vídeos quase 2 vezes por semana, mais podcasts, mais formatos digitais de compartilhamento de informação. Isso tomou um corpo muito maior dentro do IAB, para a gente atender bem o mercado e os nossos associados. O segundo ponto foi estarmos próximos dos nossos associados. Então, a frequência de comitês ela foi alterada, as reuniões de comitê foram totalmente digitalizadas, a gente tinha medo de perder audiência nesse aspecto, de se a gente ia ter engajamento, se as pessoas iam querer participar dos comitês do IAB durante a pandemia, mas para nossa grata surpresa foi muito bem. A gente teve alguns comitês com mais de 190 pessoas simultâneas e pesquisa de satisfação nunca esteve tão bem, o IAB nunca esteve tão bem na percepção dos seus associados. Então os comitês foram todos digitalizados, o que também trouxe possibilidade de participação de pessoas de outros estados e até de outros países. Os nossos cursos, eles mudaram completamente o formato, a gente tinha muito curso presencial, não só os cursos livres, mas também os cursos em company. A gente transformou todos os cursos para formatos menores, mais rápidos, e também trouxe aspectos específicos para níveis hierárquicos diferentes. E também dentro do pacote de educação, lançamos a certificação, que essa foi uma grande novidade. Isso tudo estava previsto para acontecer no fim do ano, mas a gente adiantou e trouxe a certificação para perto. Lançamos agora a certificação para entender o ranking e o nível de conhecimento dos profissionais
nos aspectos fundamentais, conhecimentos fundamentais da publicidade digital. Essas foram as modificações que o IAB fez para atravessar e viver a pandemia. Espero que de alguma forma eu tenha contribuído para dar um refresh, alguma ideia para as empresas de vocês. Eu tenho aprendido muito com os vídeos que vocês têm publicado e eu estou à disposição de vocês. Muito obrigada!